Para a gente aqui do MOP, é muito importante que vocês aprendam com significado, com contexto, né? Tentando entender o que está acontecendo ao nosso lado. Isso para a gente é conhecimento vivo. Então a gente buscou figuras bem interessantes para debater sobre esse assunto aqui. A gente tem um olhar da mídia, que é o olhar do Légio Leitão, um repórter super credenciado. Tem um olhar técnico de um ex-chefe da Polícia Civil, que é o Fernando Veloso, que está aqui também do nosso lado. Temos o olhar de dentro da escola, da educação, do impacto na sociedade, com o professor de Sociologia, o Afrânio. E temos a Vitória Dessulock, que é uma especialista em direito criminal, para oferecer para a gente também um olhar técnico, legal, do que está acontecendo nesse arcabouço da intervenção federal. E a Renana, que é mãe de aluna nosso, mãe da Alice, lá do MOP Tijuca, que vai mediar essa história toda nos próximos 60 minutos, 90 minutos, que é a duração que a gente vai ter desse evento. As perguntas vão estar abertas. O que a gente quer é a participação de vocês, porque a gente conta hoje também com uma presença muito ilustre aqui do nosso lado, de um grupo de alunos da Orsina da Fonseca, uma escola parceira nossa lá na Tijuca, capitaneados pelo professor Vitor. É Vitor de matemática? Vitor, levanta a mão aí só para o pessoal conhecer o Vitor de matemática. Então, muito bacana a gente receber vocês aqui. É um olhar especial para a gente. Então, o que a gente quer é isso, é criar uma oportunidade de aprendizado vivo para vocês e participem muito. Então, eu vou chamar a Renana para passar o bastão para todos os palestrantes. Bem-vindos. Muito bom dia para todo mundo. Obrigada. Já vou me sentando aqui e falando com vocês. Eu vou pedir para os nossos convidados, para os participantes também se sentarem. O Vinícius já apresentou aí rapidamente, mas eu vou dar um pouquinho mais de detalhes sobre cada um desses participantes. A gente tem o Fernando Veloso, que é ex-chefe da Polícia Civil, advogado e é comentarista de segurança pública da TV Globo. Inclusive, por isso ele vai ter que... A gente ontem teve mudanças, né, na cúpula da segurança pública aqui do Rio, e aí ele vai ter que sair um pouquinho mais cedo. Então a gente até, se puder concentrar as perguntas para ele, mas nesse primeiro momento, melhor, porque vai ter um momento que ele vai ter que sair correndo daqui para participar do RJ1, do RJTV, agora do meio-dia. O Légio Leitão, que já foi da Veja, e atualmente é jornalista investigativo na Rede Globo, e é especialista em segurança pública, e é autor do livro também Indefensável, o goleiro Bruno e a história da morte de Elisa Samúdio. Não sei se todo mundo, gente jovem aqui, mas lembram, né, que o goleiro Bruno envolvido, né, na morte da modelo que tinha um filho com ele, enfim. A Vitória Dessulock é professora doutora em Teoria do Direito e Democracia Constitucional pela PUC, aqui do Rio, professora de Processo Penal e Criminologia da PUC Rio e autora do livro Segurança Pública e Democracia, Aspectos Constitucionais das Políticas Públicas de Segurança. Ou seja, tem arcabouço para falar aqui para a gente hoje desse assunto. E a gente está com o professor Afrânio Silva, que é aqui professor de Sociologia do MOP também. Tem torcida organizada, ele trouxe a torcida dele, ele é professor aqui e é doutor em Sociologia pela Rural e pós-doutor pela UERJ. Confere? Isso mesmo. Bom, antes de iniciar, então, eu falei, né, a gente teve essa novidade no noticiário de ontem à noite, né, foi anunciado ontem à tarde, foram anunciados os nomes, né, dos novos chefes, né, o comandante da Polícia Militar, o novo, e o chefe da Polícia Civil. Queria, então, até começar, como a gente tem que dar mais ênfase agora para o Fernando no início mesmo, explicar... Bom, intervenção federal e intervenção militar, as duas nomenclaturas, qual é o título aqui hoje, usando intervenção federal, foi mais acertado? É intervenção federal mesmo? Existe uma diferença entre intervenção federal e intervenção militar? A gente explicar para todo mundo. E o que essas mudanças de ontem podem impactar na vida do cidadão aqui do Rio de Janeiro? Maravilha, obrigado. Eu queria começar dizendo aqui que eu sou professor Afrânio desde criancinha, tá? Sou amigo dele aqui, a gente já tem uma amizade profunda, né, professor? Que aí se resolver atirar alguma flecha em mim aqui, vamos deixar de atirar por causa desse crédito. Mas, gente, olha só, vou tentar ser bem rápido, responder as perguntas que a professora colocou. Primeiro, é uma satisfação, como ex-chefe da polícia, como alguém que trabalha, que vive segurança pública, estar num ambiente como esse, numa casa de ensino, falando para jovens sobre segurança pública. Eu fico muito feliz que isso aconteça, porque há alguns anos atrás,
esse assunto não circulava na sociedade, né? Isso era alguma coisa muito distante. As pessoas não queriam saber sobre segurança pública. Segurança pública é alguma coisa que está lá fora. É algo que o Estado tem que dar para mim. Eu preciso para eu sair de casa, chegar na escola, eu sair de casa, chegar no trabalho, para o meu pai estar bem, para o meu filho estar bem, enfim. E hoje a gente tem um tema como esse sendo trazido para dentro de um ambiente estudantil. Então, fico muito feliz com isso. Por quê? Para que a gente possa entender questões como essa que foram colocadas aqui. O que é importante que vocês saibam? A gente poderia falar sobre intervenção federal, sobre a questão da atual conjuntura da segurança pública, os últimos programas que a gente teve, como a UPP, dava para a gente ficar o dia inteiro falando aqui. A gente não tem o dia inteiro. Então, eu vou tentar resumir, assim, o que vocês precisam saber sobre segurança pública, o que vocês não podem deixar de saber sobre intervenção. Primeiro é assim, intervenção federal, seja ela civil, seja ela militar, a gente vai falar sobre isso, ela é algo excepcional, ela é algo que não deveria acontecer. O ideal é que não aconteça. Se está acontecendo uma intervenção federal, é porque alguma coisa deu errado, e deu muito errado, senão não precisava ter intervenção. Os estados têm autonomia, os estados têm as suas polícias, os estados têm as suas estruturas que deveriam prover a segurança que a gente precisa. Então, se acontece uma intervenção, é porque alguma coisa deu errado. Aí a gente tem que começar a se perguntar, o que deu errado? Quem tem essa resposta? Quem tem essa resposta são os especialistas em segurança pública. Talvez eles tenham mais afinidade com o assunto, mas essa resposta, quem tem que se indagar, quem tem que se perguntar o que deu certo ou o que deu errado, é a sociedade primeiro. E principalmente vocês. Porque a segurança pública que a gente vai construir está na mão de vocês. Se vocês, jovens, se interessarem, se vocês, jovens, participarem desse debate, se influenciarem nas decisões que têm que ser tomadas, a gente vai ter um Rio melhor amanhã, a gente vai ter um Brasil melhor amanhã. Senão nós não teremos. A gente não tem um Rio bom hoje, a gente tem uma intervenção hoje, porque os jovens de ontem não deram atenção a esse assunto. Os pais de vocês, os avós de vocês, não deram atenção a esse assunto porque isso era um assunto distante das pessoas. Então, o primeiro pedido que fica aqui, o primeiro registro que eu faço é: considerem segurança um tema de extremo interesse de vocês. Participem, sejam críticos, avaliem, com o olhar de vocês, com o conhecimento que vocês têm. Começando a responder a professora, para não tomar todo o tempo aqui. Intervenção federal, ela é federal porque é um ato exclusivo do chefe do Poder Executivo da União, do Presidente da República. Ela pode ser uma intervenção militar ou civil. A gente tem hoje, formalmente, uma intervenção federal civil. Ela não é militar. Para o cargo de interventor foi nomeado um general do Exército. Então, isso pode confundir a nossa cabeça. Formalmente, nós temos uma intervenção civil, não é uma intervenção militar. O que a gente precisa destacar aqui? É porque formalmente a intervenção civil, a gente está seguro que não vai acontecer nenhum problema? Não. A gente tem que ficar diligente. A gente tem que ter atenção a tudo o que acontece. Então, vocês perderam algum direito desde o dia que foi decretada a intervenção federal? Vocês têm que deixar de fazer alguma coisa? Ou vocês podem não fazer alguma outra coisa em razão da intervenção? Não muda absolutamente nada. Vocês, como toda a sociedade, continuam exatamente com os mesmos direitos que tinham antes. Ninguém pode entrar na casa de vocês sem um mandado, ou caso esteja acontecendo um flagrante delito lá dentro. Ninguém pode fazer nada diferente do que já era, do que vocês têm ouvido até hoje. A intervenção não muda nada disso. O que ela muda, no caso da intervenção parcial, como é o caso do Rio de Janeiro, foi decretada a intervenção só na área de segurança pública. Então, as polícias estaduais, elas deixam de ser subordinadas ao governador do estado e elas passam a responder diretamente ao presidente da República, através do interventor que foi nomeado, que é o general Braga Neto. É isso que muda. Então, as decisões que as polícias tomam hoje, se elas vão adotar determinada estratégia, se determinada viatura vai estar em determinado local, se elas vão agir assim ou assado, dentro da lei, sempre. Passa a ser uma decisão que vem direto do presidente da República e é tomada através do interventor federal. É isso que muda.
O que a gente precisa fazer nesse processo? A gente precisa observar uma coisa importante, porque senão a gente vai estar perdendo tempo e vivendo uma situação que não é positiva. Ter um Estado sob intervenção quer dizer a gente estar vivendo sob uma situação de anormalidade. Nenhum de vocês aqui, eu acho que nenhum de vocês tem idade para ter vivido, para ter conhecido, para ter experimentado questões que remontam há muitos anos atrás, não está tão longe assim na história, mas quando a gente fala de ditadura militar, quando a gente fala de questões como essa, vocês certamente já ouviram falar disso. Isso faz parte da história do Brasil. Os militares que estão aí hoje são outros, não são os mesmos. São militares que vêm para trazer a paz para o Rio de Janeiro. Se eles vão conseguir ou não, aí é outra discussão, a gente vai ter que avançar aqui. O que é importante que vocês saibam não podemos perder essa oportunidade. Por quê? Acho que, independente do local em que cada um vive, se é na Barra da Tijuca, ou se é em Bangu, se é na Tijuca, ou se é na Baixada Fluminense, acho que todo mundo concorda que o Rio estava vivendo uma situação insustentável. A violência crescente, a gente vendo na mídia cada vez mais problemas graves e sérios, né? A criminalidade avançando contra o Estado, contra os policiais, um número de policiais mortos, né, muito grande no ano passado, e isso continua. E com essa intervenção surge uma oportunidade, uma janela de oportunidade. Que janela é essa? Das polícias se reestruturarem, da gente parar para discutir qual é o caminho que a gente quer seguir, que política de segurança pública que a gente quer adotar, e o que vocês têm a ver com isso? Eu vejo o cara me olhando assim, com uma cara assim, tipo, o que ele está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que vocês são os principais beneficiários ou não do que foi encaminhado agora. Então vocês têm que participar disso, vocês têm que saber o que a gente está fazendo nesse tempo aí. Então vamos botar tanques de guerra na rua, vamos botar 2.000, 3.000, 4.000 soldados nas ruas, vão ocupar determinada favela, vão fazer isso ou vão fazer aquilo, e tem muita gente dizendo que está se sentindo mais segura. Basta? É isso? A gente não precisa mais nada? Não. A gente precisa de muito mais. A gente precisa aproveitar esse momento para reorganizar a estrutura do Estado. A gente precisa aproveitar esse momento para se preparar para o dia em que essa intervenção for embora. Porque tem uma característica da intervenção que é inafastável. Ela é temporária. Não existe intervenção permanente. Não existe intervenção permanente. Ela começa um dia e um dia ela vai terminar. Essa está programada para o final do ano, né? Isso. Até dezembro. Exatamente. Isso pode mudar? Pode mudar. O que justifica a decretação da intervenção? É uma situação de anormalidade. Por que o governo federal pôde fazer esse ato extremo? Quer dizer, invadir a competência do governador e dizer assim, agora quem manda na segurança sou eu. O que deu esse direito ao Estado? Foi uma situação extrema de insegurança pública. Então, essa intervenção, ela só tem... Aí a professora vai poder falar melhor do que eu nesse aspecto. Ela só tem fundamento, ela só se justifica enquanto essa situação for mantida. Uma vez que a situação de segurança volte ao normal, a intervenção tem que ser afastada. Agora, é muito pouco provável que isso aconteça até dezembro. Mas, em princípio, ela tem uma data marcada para terminar, até porque o governo vai mudar no final do ano, então, em princípio, ela dura até o final do ano. Mas aí eu já queria fazer uma provocação para deixar para a professora. E aí já passando a palavra para ela. E se a situação continuar ruim em janeiro? E se continuar ruim em fevereiro? O governo federal pode simplesmente tirar o time de campo e ir embora? Se o que deu direito a ele de botar o pé aqui e dizer quem manda na segurança sou eu, era a insegurança, a insegurança continua e ele vai embora, será que pode, professor? Eu vou ampliar essa provocação até. Vitória, em 1964 também era algo temporário, né? Nos livros de história, tá? O pessoal aqui conhece. O pessoal que não conhece também, essa não é a primeira vez que a gente vê, apesar do gabinete ter dito que a gente não vai ver tanques na rua, que a população do Rio de Janeiro não pode esperar tanques nas ruas, que na verdade eles estão aqui para fortalecer as instituições de segurança.
a gente, na Rio 92, né, naquela conferência, né, de ecologia e tal, tinha chefes de Estado do mundo inteiro, imagina, presidentes, primeiros ministros de vários países estavam aqui, não podia acontecer nada de errado, ninguém podia ser assaltado, assassinado aqui, então o esquema de segurança era tremendo, a gente via, sim, tanques nas ruas, e aquilo foi ali temporário, muito curto e tal, e naquele momento ali, dizem que até, né, tinham combinados, às vezes, né, com o crime que é organizado, né, então o crime se organizou para também não haver nada, né, e agora a gente tem essa intervenção aqui, algumas pessoas olham com desconfiança para ela, olham inclusive achando que é alguma coisa aí para o governo federal, né, que vinha aí com índices de rejeição tremendos, continua, para ele se regenerar de alguma maneira, né, diante da opinião pública. Bom, primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui falando para esse público, que normalmente não é um público que nós falamos quando estamos dando aula na universidade ou mesmo na nossa profissão de advogado. E é muito interessante porque, complementando o que o Fernando Veloso falou, vocês são o futuro, vocês são os cidadãos que já são cidadãos agora, em termos de direitos e deveres, mas serão aqueles que vão formular, por suas condutas, nas suas profissões e politicamente, vão formular as políticas que vêm pela frente. O Rio de Janeiro é uma cidade, historicamente, a vitrine do Brasil, e também, para o bem e para o mal, e também o laboratório das experiências sociais, que eu acho que talvez o professor vai falar muito melhor do que eu, mas todas as experiências de políticas sociais ou militares sempre é no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro faz aquele efeito refletor. O Rio de Janeiro não é a cidade, não está entre as capitais mais violentas, né? Ele não é a primeira, digamos, mas não é a primeira, mas sempre foi desde o que aparece Brasil, na mídia, é uma cidade, é a segunda cidade maior do Brasil. Exatamente, mas é aonde, e é que ganha maior ressonância no Brasil inteiro, é o Rio de Janeiro. Então, não estranhe que essas experiências, sejam elas políticas, econômicas, etc., sempre acontecem por aqui. E aí, eu tenho, assim, eu concordo com o Fernando em algumas coisas, mas eu discordo em outras. Eu, por exemplo, tenho uma posição crítica contra a intervenção, por algumas razões, não só jurídicas, mas também do contexto. A primeira delas a situação do Rio de Janeiro é complicada? É lógico que ninguém nega isso, né? Todo mundo sabe como é complicado no Rio de Janeiro. Mas em termos de violência, números do Instituto de Segurança do Rio de Janeiro. Em termos de violência, o Rio de Janeiro é a 10ª cidade com o maior número de criminalidade e violência. Portanto, se fosse para intervenção em relação à violência da segurança pública, nós tínhamos ainda 9 estados a virem na frente a sofrerem intervenção. Mas os outros estados, as outras capitais, não têm a mesma reverberação que o Rio de Janeiro tem. Nós tivemos uma greve recente, primeiro uma mais antiga, no Espírito Santo, dos polícias militares, que foi assim, o caos, e não houve intervenção na capital do Espírito Santo. Tivemos no Nordeste agora a mesma coisa, não houve intervenção. O Rio de Janeiro, em tese, com todos os problemas, as polícias continuavam funcionando. Então, é uma primeira crítica quanto a essa percepção da realidade, né? Há uma percepção que é um sentimento de medo das pessoas, sobretudo das classes médias e classes médias altas. Lógico que nas comunidades não é tanto percepção, porque é lá nas comunidades onde a violência física das políticas militarizadas e de combate se sente, né? Lá, ao mesmo tempo que você tem mortes de PMs, quer dizer, o Rio de Janeiro é o maior número de mortes de PMs e o maior número de mortes de civis no que a PM chama de danos colaterais. Isso danos colaterais é um termo usado na guerra. E talvez esse é o grande problema que eu tenha com a intervenção. Enquanto a gente procura soluções para a segurança pública, que, volto a dizer, ninguém nega a gravidade da segurança pública, da situação da segurança pública, da segurança de todos nós.
Mas as pessoas procuram isso numa desmilitarização da segurança pública, no projetos de segurança pública, de prevenção, e que o embate, o combate seja pontual ali onde tenha realmente problema. Então, se a gente se caminha projetos de desmilitarização no Congresso, tudo bem, o Congresso a gente tem outros problemas também bem complicados, e aí o que a gente faz? Uma intervenção federal que formalmente não é militar, porque é decretada pelo presidente da República e vergonhosamente pedida pelo nosso governador, eu não tenho problema em dizer isso, mas ela é militar na sua realidade, porque veja, eu peguei aqui o decreto. O decreto diz o seguinte: fica nomeado para o cargo de interventor o general do Exército Walter Souza Braga Neto. Até aí você não pode dizer que o interventor é um general, mas não fala nada. Mas veja o parágrafo único desse artigo 2º do decreto de intervenção. O cargo de interventor é de natureza militar. Ele pode ter sido decretado pelo presidente civil da República, mas o cargo é de natureza militar. Se o cargo é de natureza militar, e aí talvez os professores de português... Confere no mínimo uma aura militar a coisa. O professor de português vai falar... Aliás, isso do direito, se alguém aqui se dirigir para o direito, seja como mais tarde juízes, promotores, defensores públicos ou advogados, o direito é o terreno onde a linguagem esconde ideologias, violências, porque você dizer, realmente, formalmente, é civil. Presidente da República, ele sequer cita a Constituição, diz nas atribuições constitucionais. Na Constituição não existe intervenção militar, existe intervenção federal. Né? Mas ele claramente diz, é de natureza militar, o cargo do interventor é de natureza militar. Sinto muito, se o interventor, o cargo dele é de natureza militar, não há como se dizer que a intervenção não seja militar. É uma primeira discordância que nós temos aqui, mas realmente, formalmente, você vai dizer que não. E vem com uma lógica militar. Aí esse é o segundo ponto. Se estamos tentando, para diminuir a violência nesse combate, nesse enfrentamento à criminalidade, se estamos querendo tirar a lógica militar e colocar uma lógica de serviço de segurança pública, aquela coisa que a gente vê nos filmes americanos, to serve and protect, se a gente quer tirar essa aura militarizada, a intervenção militar, por mais que eventualmente os militares não entrem atirando ou não façam um combate de guerrilha que a gente não vê na rua tanque, mas a gente vê caveirão nas comunidades. E sempre viu, né? E sempre viu. Ou seja, a lógica se mantém. Aliás, a lógica se mantém não. A lógica se aprofunda a lógica, se intensifica a lógica militar. Passando uma ideia que os militares resolvem. Eu tenho amigos meus militares que estão dizendo, estão preocupadíssimos da deslegitimação que o Exército possa sofrer nessa intervenção. Porque, por enquanto, a gente vê os memes, vocês que são jovens devem ver alguns, eu fico impressionada, eu fico chocada, eu não gosto de ver. Por exemplo, eu recebi outro dia de um amigo meu um meme que era o soldado do Exército distribuindo folheto no ônibus. Aí dizendo, eu podia estar cuidando das fronteiras, eu podia estar cuidando do pré-sal, mas eu estou aqui distribuindo folheto. Isso é uma deslegitimação do Exército. Isso é muito grave para a gente, porque o Exército é um poder constitucionalmente estabelecido, um poder, não é um poder no sentido jurídico, mas, digamos, são forças das Forças Armadas, com Aeronáutica e Marinha, constitucionalmente estabelecidas com determinados deveres constitucionais que, ao ser deslegitimado nesse processo da segurança pública, nós corremos riscos, também na segurança pública. Então, esse é um problema. Agora, juridicamente, que eu sei que vocês ainda não estão nisso, mas a discussão se esse decreto é válido ou não é válido, a meu ver, ele tem um problema constitucional. A Constituição diz que há possibilidade, sim, de intervenção, lá no artigo 34, e aí ele traz no artigo quais são as únicas exceções que podem trazer intervenção. De novo, a linguagem.
Um dos artigos diz que a intervenção cabe quando houver um grave problema de ordem pública. Aí vem um decreto e diz o seguinte: diante do grave problema de segurança pública, ora, ordem pública e segurança pública não são sinônimos. Aliás, são muito diferentes. A segurança pública pode até ser um aspecto da ordem pública, mas a ordem pública tem o quê? Saneamento básico, educação, saúde, moradia. Tudo isso é ordem pública. Então, além da questão da violência física, da criminalidade, do combate à criminalidade que se faz, a violência que o Estado pratica contra a população, e em especial a população do Rio de Janeiro, é a falta de leitos nos hospitais, UPAs sendo fechadas, a falta de escola. Particularmente, eu vejo nesse sentido, então, a gente poderia dizer que a intervenção tardou até? Era para ter vindo antes, a gente já tem esses problemas há mais tempo. Se a intervenção fosse nisso, mais escolas, vamos colocar postos de saúde, médicos do Exército vão tratar todo mundo. Aí é uma intervenção na saúde. Na segurança pública, não dá para dizer que é sinônimo. Entendi. O decreto sequer dizem que artigo fundamenta, né? Ele diz assim, é da constitucional a intervenção. Mas que artigo? Por que eles não puseram artigo? Porque não tem artigo para fundamentar juridicamente o decreto. Outra crítica também, agora eu vou passar para o Leslie, é que teria faltado estratégias prévias, né, à decisão de intervenção militar. O próprio general Braga Neto, quando ele foi nomeado interventor, ele disse que agora que ia começar o planejamento. Então, você acha que essa decisão foi apressada e existe a possibilidade de a gente estar só enxugando gelo mais uma vez? Oi, bom dia. A gente já tem alguma pergunta aqui, pode passar para ela? Melhor, né? Melhor? Vamos que vamos. Mas para quem, especificamente? Oi, é pro Fernando. Vai com tudo. Então a gente vai com a resposta do Leslie e na sequência faz a pergunta para o Fernando, pode ser? Não, vou ser breve, assim, eu acho que foi uma decisão, não sei, ela foi uma decisão política inicialmente, está cristalinamente política, porque não havia planejamento algum. A gente sabe de algumas fontes das Forças Armadas que as próprias Forças Armadas não queriam isso inicialmente. As Forças Armadas têm uma experiência trágica recente na Maré, em que eles foram ocupar, numa outra decisão intempestiva tomada pelo Cabral em 2014, que eles ocupam a Maré durante 1 ano e quase 3 meses, e foi a primeira vez desde a guerrilha do Araguaia que um soldado do Exército morreu em combate. Michel Mikami, um menino de 21 anos de São Paulo, morreu na Maré. Houve 27 soldados baleados na Maré nesse 1 ano e 3 meses. E eu não sei se alguém mora na Maré aqui, mas se alguém conheceu alguma coisa da Maré, a Maré hoje tem 500 fuzis. É um lugar muito pior do que era antigamente. Eu, na época da Veja, fui fazer uma matéria na Maré, fui rendido com o Exército dentro da favela por 3.000 homens. Eu fui rendido pelos traficantes, o fotógrafo e o motorista. Então, assim, a gente viu na pele que a intervenção não estava funcionando. Então, assim, eu tenho muitas dificuldades de entender qual efetivamente é esse plano de segurança. Se não deu certo na Maré, que tem 16 favelas, como é que a gente vai conseguir controlar 1.200, que é o Rio de Janeiro inteiro? Mas vamos para a pergunta, que aí depois a gente vai falando. Eu sou um garoto classe média, eu sou criado mais ou menos na mesma base que a maioria aqui. Eu sempre brinco que eu vivi numa bolha durante muito tempo, e aos 27 anos de idade eu saí da bolha. Que eu sou filho de jornalista, eu fui criado na Tijuca, com todo mundo me protegendo o tempo inteiro. Eu morei no Canadá quando era garoto. Então, assim, eu vivia um mundo que era o meu mundo. Eu não gosto nem de dizer que é um mundo de fantasia, porque eu não era culpado de ter nascido numa família de classe média. Mas meu avô era diplomata, então eu tinha uma boa estrutura familiar para não viver as mazelas da vida. Então, aos 27 anos de idade, eu comecei a fazer esporte. Durante 8 anos eu fiz esporte, que quase todo garoto que vai fazer jornalismo me envereda inicialmente para o jornalismo esportivo. E até que um dia eu resolvi fazer polícia, muito por influência de um grande amigo de geração, o Fábio Guzmão.
e eu tinha 27 anos quando eu vi a favela pela primeira vez. Então, assim, aquilo foi um choque muito grande para mim. Eu fui fazer uma operação no Morro do Querosene, ali no Estácio. Estouraram uma granada, 3 policiais que estavam ao meu lado se feriram, e eu comecei a ver um pouco da realidade da vida, que eu desconhecia. Não por maldade, não por péssima criação, mas porque eu vivia um mundo paralelo, um mundo diferente do mundo real. Então, assim, existe o mundo ideal e existe o mundo real. O Rio de Janeiro fica o tempo inteiro sambando nisso aí. Então, assim, acho que a grande dificuldade do debate do Rio de Janeiro é que o mundo real não tem como ser o mundo ideal. É impossível ser. Então, assim, mas a gente tem que tentar, a gente luta, eu acho que o jornalismo, a gente ajuda muitas vezes a melhorar a vida das pessoas. Eu acredito muito no jornalismo como uma ferramenta de vitórias para a sociedade, mas a gente tem que entender algumas limitações. Até ela citou um negócio interessante, que há muito debate sobre o Caveirão, e só para encerrar essa primeira participação, todo dia a polícia, e não é uma defesa da polícia, eu não defendo que a polícia mate ninguém, eu não defendo que a polícia saia atirando nos outros, mas existe o mundo real. E o mundo real recentemente morreu um menino de 13 anos na Maré, na Nova Holanda. Eu fiquei muito consternado, triste, eu ainda cobrindo há 14 anos isso, ainda fico triste com alguns casos, mas a polícia recebeu uma informação com uma foto de 4 homens sequestrados pelo tráfico da Nova Holanda. Então, um coronel do batalhão da Maré, toda vez que vocês passam na linha vermelha, vocês veem esse batalhão, tem um batalhão que fica ali na margem da linha vermelha. Ele recebeu uma foto com 4 homens sequestrados, bandidos armados de fuzil e pistola apontando para a cara das pessoas. Você é o comandante do batalhão, você tem que tomar uma decisão. O que faz? E essa decisão é difícil, não é simples. Então, ele precisa mandar alguém lá para tentar resgatar essas 4 pessoas. Isso implica em ter um tiroteio, ter confronto, e isso pode ser que tenha os tais efeitos colaterais. Que eu acho péssimo esse termo, mas é o termo até que eles usam, eu acho até um termo grosseiro, desumano um pouco até, mas é o termo que eles usam. E isso é um exercício de reflexão para todo mundo fazer. O que faz? Não manda, e aí as 4 pessoas morrem? Ou manda e corre-se o risco de outras pessoas inocentes morrerem? Esse é um exercício que a gente tem que pensar todo dia. Esse é um exercício para a gente refletir sobre o Rio de Janeiro. E essas decisões são tomadas por um ser humano. Então, o comandante do batalhão, ele tem uma decisão. Cara, eu estou vendo aqui uma foto, 4 caras sequestrados vão morrer. Eu não mando, porque vai ter confronto. O que eu faço? Então, assim, eu acho difícil a gente julgar uma decisão dessa do ar-condicionado. Eu costumo brincar isso. Porque é muito fácil eu aqui, repórter, estou sentado ali na TV Globo e saio criticando o cara que ele tomou uma decisão que matou uma criança. Mas o que eu faria no lugar dele, entendeu? Acho que esse é um exercício que a gente tem que pensar o tempo inteiro no Rio de Janeiro. Vamos passar então para a pergunta? Oi, bom dia. Meu nome é Júlia e a minha pergunta é para o Fernando. Uma das coisas que me marcou muito na sua fala foi você falando que os militares são outros e que agora eles estão em busca de paz. Então, eu queria saber por que, na sua opinião, o general Eduardo Vilas Boas pediu durante uma reunião que os militares que vão atuar na intervenção precisam de garantia que eles não vão enfrentar outra comissão da verdade. Se eles são outros, se eles estão em busca de paz, o que eles têm a temer numa outra comissão da verdade? Para mim, isso não faz muito sentido. Lembrando que os militares da década de 60 e 70 ainda devem muitas explicações, né? Muita coisa ainda não foi revelada. Olha, desculpa, eu só não gravei seu nome. Júlia? Júlia Ramos. A Júlia. Júlia, olha, parabéns pela sua pergunta. Mas foi assim, na mosca. É isso que a gente precisa. Primeiro fazer um pontinho aqui rápido antes de responder a sua pergunta. Eu acho, professora, que a gente não está discordando. A gente está vendo as coisas com um olhar diferente. Porque eu concordei com tudo que a senhora falou, então, a não ser que só a senhora discorde de mim, mas eu não discordei da senhora, não. Eu estou concordando. E assim, não é para ser politicamente correto, não, que eu não tenho o menor problema em ser politicamente incorreto. Mas olha só, por que a tua pergunta é excepcional? A gente tem que ter um olhar... Lembra que eu falei? A gente
não pode se satisfazer com o que dão para a gente não pode aceitar ideias preconcebidas, a gente tem que fazer exatamente o que a Júlia está fazendo. A gente tem que se perguntar, não faz sentido isso, né? Não faz, para mim, faz menos sentido ainda. Agora, o General Vilas Boas é a intervenção? Ou a intervenção do General Vilas Boas? Eu não tenho dúvida nenhuma que o Exército, como disse o Leslie, está se colocando numa situação de extremo risco. Se a gente tivesse condição de fazer uma pesquisa entre os militares, talvez mais de 90% iria dizer, estou fora, me inclui fora dessa. Essa é a furada. O Leslie está certíssimo. Na Maré, a experiência para eles foi terrível. Tiveram um primeiro militar morto lá, 27 feridos, e fora outras tantas situações que não vieram ao público que a gente sabe. Então a experiência deles na Maré foi muito ruim. Agora o militar cumpre ordem. Deram uma ordem para ele. E por que eu disse, professora, que a gente não está discordando? Na realidade, eu não consigo deixar de utilizar um olhar, apesar de eu estar hoje na mídia. Eu fui o gestor da Polícia Civil por 3 anos. Eu fui chefe da polícia de 2011 a 2014. Desculpa, de 14 a 16. De 11 a 14 eu fui o subchefe operacional. Eu não consigo deixar de lembrar que durante esses 6 anos, foram poucas as semanas em que eu não fui ao enterro. Eu não consigo deixar de lembrar que, se eu perguntar para vocês aqui, qual é a mesada que você recebe ou quanta grana você tem para gastar por mês e tal, se eu dissesse, olha, você vai ter só 20% disso a partir de agora e você vai se virar com os 20%. Alguém disse isso para a polícia há muitos anos atrás, vocês acreditam? Então, se você tem 500 pratas para gastar durante o ano, ou 200 pratas, alguém chega para você e diz assim, ó, agora você só tem 50 o mês todo, tá? Ou se você tinha 500, agora você tem 200. E se vira e você vai fazer mais coisa com menos grana. Então eu não consigo deixar de me contaminar com isso. Eu não consigo deixar de me impregnar com um número, apesar do Rio não ser o mais violento, 6.700, mais de 6.700 mortos no ano. Não, só um detalhe assim, o Rio não é mais violento, é uma discussão, também é uma discussão, porque ele não tem mais homicídios, mas ele tem mais latrocínio, ele tem mais assaltos, ele tem mais muitos crimes que causam uma sensação de insegurança. Que não é simplesmente o homicídio, porque assim, a Bahia tem muito homicídio, o Sergipe tem muito homicídio, o Ceará tem muito homicídio. Brasília, acho que é campeão. Brasília é bem menos. O Ceará tem Alagoas, Ceará tá bizarro. Alagoas tem muita briga em bar, aí é uma coisa diferente. Então a natureza dos homicídios também. Exatamente, não é. Então assim, não tem nenhum lugar do Brasil que bandidos fecham a linha vermelha. A Avenida Paulista fechada com fuzil, não tem isso. E São Paulo tem 5.000 homicídios, tem muito homicídio. Então assim, não fecha a Avenida Paulista. No Rio a gente tem a sensação de que a gente está vivendo numa guerra. Não é sensação. Há muito tempo. Então, não é sensação. É uma coisa real. Foi uma guerra. Agora, Né? nesse momento, as pessoas estão... Agora aconteceu. Eu estava vindo para cá, estava ouvindo. A cidade de Deus, a linha amarela fechou. Então, assim, a gente dizer que é sensação para uma pessoa agora está passando Imagina se fosse transmitido agora para o cara que está passando na Cidade de Deus com a linha amarela fechada. E aí estamos nós aqui debatendo se é ou se não é. O cara está vivendo ali. Pelo amor de Deus, o que esses caras estão falando? Porque existe quem morre e existe quem deixa de viver também. Vocês concordam comigo? Mas existe aquela hora em que você está sob estresse, então você não aproveita um momento de felicidade, às vezes com a sua família, porque você se preocupa em ir no banco de trás com a sua filha pequena, porque se o bicho pegar, você puxa a sua filha para... Né, duvido que alguém aqui não esteja vivendo isso. Outro dia teve um aniversário em Ramos, a minha mulher não queria ir. E eu acho lamentável isso. A minha mulher não quis ir, me convenceu a não ir. Um aniversário em Ramos, que é do lado da minha casa. Isso é um aniversário. E tem também quem estuda, às vezes, numa área que está conflagrada e que aí fica a escola pública ali do local, fica sem aula durante não sei quantos dias. Então, assim, é um problema, né? Que depois aí a educação ali não é de qualidade, a criança sequer vai à escola e essa bola de neve, esse problema vai aumentando. Por isso que eu pergunto, será que a gente está enxugando gelo? Será que a gente vai ficar eternamente enxugando gelo? Como você falou muito bem essa coisa da sensação de segurança na linha amarela, na linha vermelha, etc. Mas a maior parte das comunidades vive isso dia a dia. Dia a dia. No alemão tem, sim, determinadas partes do alemão que durante semanas... O Fernando deve saber muito bem que não dormia pelos tiroteios. Quer dizer, a gente já vive isso. Isso chega, a gente não se preocupava tanto com isso, porque isso não chegava a determinadas classes com o poder de debater, etc., e sair na mídia. Mas essa realidade é uma realidade de milhares de pessoas. Então, é uma realidade típica esse é o ponto central. Qual é a diferença do Rio de Janeiro para os outros lugares? Então,
os outros lugares não têm tantas facções como o Rio de Janeiro tem. Então nós temos primeiro problema. O segundo problema é que ninguém debate. O Rio de Janeiro tem 1.200 favelas, mais de 1.200 favelas. Então, assim, se coloca no lugar do gestor. Então, por exemplo, quando o Fernando Veloso era o chefe de polícia, vamos ter uma operação em Manguinhos. E ele vai falar assim, pô, não vamos fazer porque vai ter tiroteio? Como o cara faz? Como é que ele toma essa decisão? Porque Manguinhos é um dos recordistas de roubo de carro do Rio de Janeiro. E aí não vai, simplesmente não combate mais, deixa Manguinhos sair roubando o carro dos outros. A pedreira, aí o helicóptero da Globo, toda hora vem me reclamar isso. As pessoas, os policiais reclamam. Pô, vocês ficam filmando e a gente tem que ir lá. Aí quando a gente vai lá, vocês reclamam que tem tiroteio. Vocês não tomam decisão. O que vocês querem que a gente faça? E isso é um bom debate. Isso. Mas isso é um problema. Aí eu acho que esse é o problema da mídia. A mídia, em determinados pontos, eu acho que ela vem atrapalhando o trabalho da polícia. Isso eu discordo, mas... Não, vou pedir para o Fernando comentar isso, porque ele tem que sair em 5 minutos. Aí eu posso fazer uma pergunta, então, aproveitando antes. A última, eu queria fazer só uma pergunta. Uma coisa, a Júlia é filha da Júlia Ramos, da Mônica Ramos, não? Sou. Então, é por isso que ela faz pergunta, né? Uma pergunta que é uma questão justamente que você tocou o ponto. A polícia vai lá fazer... constitucionalmente, em tese, a gente tem uma divisão, entre aspas, de tarefa. Polícia Civil, que é uma polícia investigativa, é aquela que vai trazer os subsídios para os processos. E a Polícia Militar seria a polícia justamente mais do confronto, do embate, de manutenção da ordem. Como é que isso fica hoje nessa situação? Isso é uma coisa que me sempre fala, porque a gente vê o CORE. O CORE é um pedaço da Polícia Civil que tem um treinamento militarizado, com snipers, treina para fazer isso. Como é que ficaria essa divisão, digamos, que é uma outra discussão, se a polícia devia ser uma polícia só para... E essa Polícia Civil também é a que faz operações também que botam policiais militares na cadeia, policiais militares, né, que não eram... que costumam ser chamados popularmente de banda podre, assim, digamos. Eu estou me sentindo aqui lá no RJ, né? Tem que explicar a essência do universo em 45 segundos, né? Mas tudo bem. Eu vou, só para não deixar a Júlia sem... Quer complementar isso? Quero. Então vai, ela quer réplica. Você falou que o general, ele não é intervenção. Mas se ele foi pedir isso no Conselho da República e da Defesa Nacional, ele não está indo como o Eduardo. Ele está indo como um general a pedido dos militares. E... para mim, a sua resposta não ficou clara. Você falou isso de que o general, ele não é intervenção, mas você não explicou direito, na minha concepção. Você tem razão, não expliquei mesmo porque eu não consegui terminar. O Légio me cortou, lembra? A gente tem esses problemas lá, ele me corta sempre. Então agora o Légio vai deixar. Não, brincadeira, é brincadeira. Pode me cortar à vontade, eu gosto até porque ele sabe muito. Mas, Júlia, olha só. Vamos marcar um ponto aqui. A minha fala não é nem favorável, nem desfavorável a uma intervenção, seja ela civil ou militar. A minha fala é técnica. Uma intervenção é algo não desejável, não é bom. É alguém que chega na sua casa e diz, agora quem manda nesse pedaço da sua casa sou eu. Então isso não é bom, naturalmente. Isso é previsto na Constituição para uma situação excepcional. Ponto. Aí, concordando com a professora, a intervenção tem problemas constitucionais, legais, enfim, de fundamento. Ela é uma cortina de fumaça para uma questão política. Ela é uma manobra para isso. Ela deveria ser decretada em outros estados. Eu não vou discordar de nada disso. Mas é o que eu dizia. Eu não consigo deixar de olhar para a situação do Rio com o conhecimento que eu tenho da gestão da polícia. Então, a nossa situação aqui é extrema. A gente já correu o risco de desabastecimento aqui, de você... ir na padaria e não ter algum tipo de produto, porque as empresas não mandam para cá, que o roubo de carga em todo o Brasil, 1/3 acontece no Rio, de todo o Brasil. Tem empresas que 2/3 de tudo que elas mandam para o Brasil inteiro, elas perdem aqui. E uma série de outras situações. Quando eu falei 6.700 mortes, são 16 pessoas por dia. A gente acordou hoje de manhã, quando a gente acordar amanhã de novo, mais 16 ou 17 pessoas estarão mortas. 16 ou 17 famílias estarão destroçadas. Todos os dias no Rio de Janeiro. Então isso é algo que eu não consigo deixar de não ver isso. Por que eu estou dizendo isso? Para responder a sua pergunta. Aí eu vejo o seguinte, as polícias estão se desintegrando. As polícias não estão dando conta do recado. Elas não têm estrutura para dar conta do recado. Alguém disse para elas lá e falou, resolve a tua vida no mês com R$20. Essa é a realidade, ninguém disse isso para vocês aqui. Agora um ex-chefe de polícia está dizendo. Por isso é que é importante que vocês saibam disso. Por isso é que é importante que as Júlias perguntem.
e critiquem o que um ex-chefe de polícia está falando. É assim mesmo que tem que fazer. Parabéns por que você faz isso. Porque se amanhã tiver um outro aí que você tem que discutir mesmo. Não aceita. Mas a minha fala é nesse sentido em relação à intervenção? Eu vou fazer a gente não deve fazer isso, mas eu vou fazer porque o tempo está muito curto e eu tenho que já fazer a minha conclusão para sair. É como se a gente tivessem dado a opção para o Rio de Janeiro, colocasse a gente dentro de um galpão e fechassem tudo. E alguém dissesse assim, olha, vocês têm 48 horas de vida, porque o ar vai acabar em 48 horas. Então, se a gente ficar parado, a gente sabe que todo mundo vai morrer. E a meu ver, era o que estava acontecendo. A gente estava piorando e os números mostram isso, os índices criminais mostram isso, apesar de todo o dinheiro que foi investido na segurança nos últimos anos. E aí, a mesma pessoa que disse pra gente, assim, que botou a gente dentro do galpão e disse, ó, em 48 horas o ar acaba. Mas você tem uma chance de sair daí. Tá vendo aquela portinha ali? De repente dá para você sair correndo ali por aquela porta. Tem um corredor comprido, mas tem uma dúzia de monstros espalhados pelo corredor. Eu não vou falar raça de cachorro aqui, senão vão dizer que eu sou preconceituoso. Eu ia falar uma raça aqui, mas não tem nada a ver. Tem meia dúzia de monstros nesse corredor. Se você arriscar sair pela porta, se você ficar, você vai morrer em 48 horas. Isso é quase que uma certeza. Se você arriscar sair correndo por aquele corredor, é bem provável que você seja engolido pelo monstro. Mas você tem uma chance. A intervenção é uma chance. Por mais que eu concorde com uma série de problemas, é uma chance. Agora, a gente não pode ficar passivo assistindo isso e batendo palminha. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ficar, por isso que eu disse diligente. Como é que essas operações estão acontecendo? É só força? É só botar soldado na rua? É só dar mais tiro? É só mais confronto? É só levar mais risco para as pessoas que vivem na favela? Se for só isso, aí eu vou ficar dentro do quarto e vou esperar as 48 horas passarem. Mas eu quero arriscar, eu quero sair correndo por esse corredor. Entendeu, Júlia? Eu vou deixar só para eu não deixar de responder aqui a Júlia. É isso. Eu tenho sérias críticas à intervenção, eu tenho sérias críticas à forma como ela começou, mas eu também guardo muita esperança do que ela pode representar se a gente se mobilizar nesse sentido. Senão, todos os nossos temores que foram destacados aqui pela professora podem se tornar realidade e a gente ser usado, e etc, etc, etc. A questão é que eu não quis ficar parado dentro do quarto esperando o ar acabar. Eu vou ter que sair agora, vou pedir mil desculpas para vocês, porque são 11h31, eu tenho que sair 11h30, porque às 12h eu tenho que estar lá. E eu queria só concluir a minha fala dizendo o seguinte, para vocês verem, eu sou tão metódico que eu botei até o alarme para despertar aqui, para eu não... Vou desligar aqui, que esse alarme está me perturbando. Só para concluir, vim aqui para dizer principalmente isso para vocês. Nós não perdemos o jogo, tá? Se há uma maneira de virar esse jogo, essa maneira está principalmente na mão da sociedade. Acreditem nisso. Acreditem nisso. O político faz o que a sociedade quer. Ele pode ter interesse em fazer outra coisa, mas ele vai fazer o que a sociedade quiser. E a sociedade precisa saber o que ela quer. Então, o que vocês querem? Vocês querem mais tiro? Vocês querem mais polícia? Vocês querem tanque de guerra? Vocês querem ser usados como uma manobra política? O que vocês querem? Vocês querem ser enganados até o final do ano para alguém ser eleito ou deixar de ser eleito? Ou vocês querem mais segurança para a vida de vocês? Se vocês querem mais segurança, o que vocês precisam pedir? Vamos parar e pensar, vamos olhar na internet, vamos se inteirar, vamos participar desse assunto. Eu acredito, e é por isso que eu continuo fazendo o que eu faço, é por isso que eu fui para a TV Globo, é por isso que eu estou trabalhando mais ainda do que eu trabalhava na chefia, porque eu acredito que a gente consegue dar uma solução para o Rio, sim. O Rio tem um potencial enorme, a gente tem condições de sair disso, a gente só precisa parar de cometer os mesmos erros. Durante as últimas 3 décadas nós cometemos exatamente os mesmos erros. Acreditamos que todos esses problemas eram decorrentes de falta de polícia. Bota mais polícia na rua que o problema está resolvido. Prende mais gente que o problema está resolvido. Dá mais tiro, mata mais bandido que o problema está resolvido. Eu acho que já deu tempo da gente perceber que não é esse o caminho. A gente precisa da força, sim. O Estado precisa ter uma mão forte, mas a gente precisa entender que segurança tem a ver com educação, tem a ver com assistência social, tem a ver com desenvolvimento econômico, tem a ver com tudo isso.
Agora, isso só vai acontecer se vocês quiserem, só vai acontecer se a sociedade brigar por isso. Eu peço mil desculpas pela falta de cortesia, mas eu só vim aqui, só pude vir nessa condição. E a gente agradece a participação. Obrigado. Muito obrigada pela disponibilidade, mesmo aí com essa... Mesmo tendo que sair correndo. Alô. Renana, eu queria Nós só temos pegar mais uma pergunta aqui. Vamos deixar o professor Afrânio falar, ainda não teve a palavra, né? O Fernando vai deixar o e-mail dele à disposição para as perguntas que vocês quiserem encaminhar, tá bom? E aí o MOP faz aí, até aglutina as perguntas que forem parecidas, tá? Faz uma edição mais ou menos dessas perguntas e manda para o Fernando, né? Vamos ficar combinados assim. Eu queria tentar entender e tentar fazer uma espécie de resumo do que está sendo falado aqui. E o que me mais chamou a atenção é o fato de todo mundo ter tocado na ideia de um Brasil real e de um Brasil formal. Essa ideia de dois Brasis não é tão nova assim. E aí, como bem falado pela professora, existe um grupo, uma classe, que está mais próximo desse Brasil, que é o real, e uma outra classe, como também bem chamada a atenção ali pelo Lés, que a gente podia fazer uma alegoria aí da bolha, né, que vive nessa bolha. Então, assim, antes de realmente pensar a segurança pública, acho que como é o papel chato de sociólogo e filósofo, fazer também, como a professora fez de forma brilhante, pensar o que é a violência, né? Existe uma violência que é implícita. E aí eu discordo do Leslie, né, com relação aos meios de comunicação, porque a sensação, a percepção da violência numa sociedade que é uma sociedade da informação, é dado principalmente pelos meios de comunicação. É o que eu falo com meus alunos da pesquisa que eu fiz em Rio das Pedras, quando Rio das Pedras estava no auge lá da milícia. Eu entrevistava as pessoas da favela e eu perguntava qual era a principal característica daqui de Rio das Pedras. As pessoas me falavam tranquilidade. Na mesma hora que a pessoa falava tranquilidade, eu falava, quando a gente entrou na favela, uma fotógrafa teve a sua câmera tomada por um policial com um fuzil. Eu perguntava, onde vocês compram gás? Só tem um lugar para se comprar gás. Tem uma taxa de segurança. Não pagou a taxa de segurança, volta para o Nordeste, porque era uma comunidade basicamente formada por nordestinos. Quer dizer, e aí eu perguntava para eles, mas o que tem de ruim na cidade? Eles falavam, a violência. Quer dizer, Rio das Pedras tinha tranquilidade e a cidade tinha violência. Então, assim, a gente está tratando de uma questão de percepção em que as pessoas não têm condições psicológicas, materiais, culturais, de entender a violência explícita pelo qual elas passam. Então, assim, aí eu fiz até uma analogia, porque eu estava falando de Hobbes, de Thomas Hobbes em sala de aula. É um momento em que as pessoas abrem mão dos seus direitos conquistados lá naquelas revoluções liberais, que a gente gosta muito, liberdade de expressão, a inviolabilidade do domicílio, tudo coisa boa, mas as pessoas abrem mão desse tipo de direito em troca de proteção. Agora eu pergunto, por que essa classe média, essa classe média alta, faz essa escolha de abrir mão dos seus direitos? Porque eu também queria discordar aqui do nosso amigo Fernando, de que, justamente do Brasil formal e informal, não tem mudança nenhuma. Poxa, peraí, olhando para o Brasil formal, é claro que tem mudança. Uma colega, uma aluna, me mostrou o jornal Extra, que eu não tive tempo para comprar, falando de como as pessoas deveriam se portar no meio da rua. Eu não posso andar com guarda-chuva, porque aquilo pode ser confundido com um fuzil. Eu não posso andar com um capuz. Cadê minha liberdade? Quer dizer, a gente abre mão da nossa liberdade em troca de uma proteção. Aí, o que eu estou falando dessa percepção? Porque a mídia tem um papel fundamental em dizer o que é violência e o que não é. A violência é a violência do fuzil. Qual é a escolha do comandante de mandar subir na favela? A escolha é da proteção do patrimônio. Não é a proteção das pessoas, não é a proteção da vítima. Poxa, para eu recuperar um carro, olha, pode ter baixa. Ou, como eles falam, auto de resistência, que é a maior parte dos assassinatos de civis com tiro pelas costas na cabeça. Então, assim, eu fico imaginando, primeira coisa que a gente tem que, e aí o Fernando falou, isso é um problema da sociedade, realmente é um problema da sociedade, mas a sociedade não é um blocão homogêneo. Eu quero ver quem convence essa classe que vive na bolha, essa classe abastada, de que tem que repartir o bolo.
Porque não é possível segurar essa panela de pressão com tanta gente excluída. Não dá, não tem política de segurança que dê jeito. Então, de novo, né, é mais do mesmo. Vamos chamar de novo os militares para resolverem o problema. Quantas vezes a gente já chamou? Quantas vezes? Quer dizer, toda vez a gente chama e nunca resolve. Então, assim, é tanta coisa explícita, é tanta coisa óbvia, né? Por exemplo, também falar do que a gente tem a intervenção. Por que a intervenção não é feita na saúde, na educação? Por que não é? Porque não basta a sociedade querer. Tem um grupo que tem muito mais poder político, muito mais poder econômico para ditar o que se muda e o que não muda na sociedade. Então, acho que a reflexão é do que é essa violência, né? E qual o foco que ela tem, o papel dos meios de comunicação e os sacrifícios que a sociedade está disposta a fazer. Eu acho que é mais ou menos essas interrogações, que não tenho resposta, claro, é que a gente deveria fazer. Eu acho que esse é um papel brilhante. Queria agradecer a organização, né, da escola, a presença, né, dos participantes ilustres, tipo, também poder participar e dar a minha contribuição. Então, deixa eu só esclarecer um ponto. Assim, na verdade, a gente diverge um pouco nessa questão da mídia. Essas pessoas aqui hoje, quase todas devem, algumas delas devem fazer parte de um grupo Alerta Tijucano, SOS Barra da Tijuca, no Facebook, por exemplo. Então, assim, essa sensação de insegurança ou de segurança, ela está muito atrelada. A gente estão culpando muito a mídia. A gente erra, comete várias atrocidades. O jornalista erra também, como todo mundo erra. Nesse caso, essa sensação de segurança, ela está muito mais atrelada às redes sociais, que amplificaram absurdamente. Então, assim, eu tinha um Alerta Tijucano, que eu morava na Tijuca. Alerta Tijucano. De 5 em 5 minutos, alguém posta lá um assalto. E isso vai massificando essa questão da violência. Essa sensação de insegurança não é só no RJTV, e aí eu discordo radicalmente, porque eu me coloco no lugar do chefe lá, que é o Eduardo Teixeira. Você tem 20 minutos de jornal, você é o editor. Como o Fernando ele citou um dado curioso, tem 16 assassinatos por dia, hoje a linha amarela fechou, vai ter uma intervenção, tem uma série de coisas acontecendo. Você tem 20 minutos, você ignora essas coisas, o que você faz? Você tem que tomar uma decisão. Eu vou ignorar que uma grávida, o bebê foi baleado na barriga dela? Essa história eu não posso ignorar. Então essa história vai me consumir 4 minutos. Tem um tiroteio na linha amarela, fechou a Cidade de Deus, fechou tudo, mais 4. Então, assim, aí tem que falar de saúde e educação. Essa sensação de insegurança é porque é inseguro morar no Rio de Janeiro. Então você tem que contar essa história no jornal. Você não pode ignorar que um bebê foi baleado na barriga. E isso acontece todos os dias, não o bebê da barriga. Mas uma história macabra dessa acontece todo dia. São 10 da manhã, 11 da manhã, vamos ver o RJTV2 hoje. Provavelmente vai acontecer alguma coisa horrorosa que vai ter que estar no RJTV. Então, assim, não é uma defesa eu não quero que o RJTV, você torça ele e saia sangue. Eu não defendo isso. Mas é difícil você ignorar um assunto que atinge a sociedade. Então, assim, um latrocínio não sei aonde, um tiroteio não sei aonde, uma morte não sei aonde, aí a polícia entra no lugar, mata 5, aí você vai ignorar? Aí, se a gente ignora que a polícia entrou no lugar e matou 5, parece que a gente está protegendo matança. Então, assim, e aí o noticiário fica pesado. Tanto é que quando a gente tem um dia menos trágico, a gente tenta dar um espaço menor para o noticiário policial para equilibrar, mas é um exercício difícil, entende? E assim, e agora potencializado pelas redes sociais, porque a gente é cobrado pela rede social. Então, assim, na Tijuca está tendo um arrastão por dia na Sãs Penha, na saída do metrô. Todo dia na saída do metrô, o nego está roubando lá. A imprensa está cobrindo mal isso. Na Tijuca. Imagina o que acontece lá no subúrbio, que a gente ignora mais, entendeu? Então é difícil, e a gente é criticado. A rede social vem criticando que a imprensa não cobre Bangu, não cobre olaria, entendeu? Eu queria só fazer um reparo rapidinho nessa coisa. É o grande dilema da imprensa, eu entendo, porque num mundo extremamente conectado, né, em que milhares e milhares de fotos de assuntos que acontecem no mundo inteiro, é praticamente impossível, né, você captar tudo. Mas o grande problema que eu enxergo, e eu acho que deve ser o dilema do jornalista, é que aquilo que não vai para a imprensa é como se não tivesse existido no mundo real. E apenas só existe no mundo real aquilo que acontece, aquilo que vem para a imprensa. No mundo visual e num país em que, hoje em dia, o problema do analfabetismo mesmo é muito
menor do que antes, mas o problema do que a gente chama do analfabetismo funcional, ou seja, aquilo de você ler, mas não conseguir entender e captar totalmente, é enorme. Então, nós somos um país o quê? Ou de rádio, ouvir, ou visual. Então, o impacto da mídia, eu concordo com o professor, é enorme. E aí, ao você... É menor do que era. É enorme. É menor do que era. A internet atropelou a gente. E isso a gente está sofrendo com isso, inclusive. A internet, a gente às vezes é obrigado a entrar numa história... E aí você entra na coisa do fake... Aí você... É uma discussão maior, né? Do fake news, aquelas notícias que... Eu estou dizendo assim, todo dia, eu garanto para você, todo dia a internet pauta a imprensa. Todos os dias. Alguma coisa via WhatsApp, via Facebook... Isso tem pautado a imprensa todo dia. Porque... Mas eu acho que esse é o problema da não democratização da imprensa e da mídia no Brasil. Você tem as mídias todas muito concentradas em determinados grupos sociais. E aí, Famílias, mas aí, e grupos sociais, por exemplo. O debate amplia para outro... Amplia, mas aí na coisa da violência, mas para ir no caminho dele, você falou exatamente, a mídia mal ou bem, até porque é isso que está vendendo, as pessoas querem saber onde está perigoso ou não, se encaminha para justamente isso. Dá a sensação do medo. Mas olha só, mas tem tempo. A gente tem 20 minutos de jornal. Por exemplo, vamos pensar que todo mundo junto. Hoje, quando vocês assistiram o RJTV2, vocês assistam a matéria pensando assim, bom, essa matéria tem que estar no jornal. Essa não. Mas isso é uma decisão que o cara tem que tomar na hora. Então, assim, alguém discorda que hoje a linha amarela fechada, fechou o trânsito, tiroteia, as pessoas apavoradas. Isso vai ter que estar no jornal, gente. Não tem possibilidade. Como é que o cara não bota? Ele ignora que as pessoas ficaram no meio do tiroteio? Como é que faz isso? Porque assim, a gente é mole de criticar, mas vamos lá, vamos fazer no jornal. Você colocaria? Bom, eu não sei, você, por exemplo, a gente tem lá no IAB a parte justamente do observatório, que trabalha com o pessoal do Observatório da Favela. Todos os dias, eu poria no meu jornal, por exemplo, aquilo que eu assisto, não só na Maré, mas no Alemão, etc. E que não está, porque o que está é a linha amarela. Só que foi muito mais grave o tiroteio que aconteceu lá naquele pedaço da Baixa do Sapateiro, por exemplo, e que não apareceu. Mas, então, é isso que eu tô falando. Muito diferente. Imagina se a gente for dar todos os tiroteios. Aí não cabe mesmo. Mas aí cobre os tiroteios que atingem mais aqueles que formam uma opinião e que têm um poder de classe. A linha amarela passa todo mundo, qualquer um. Não? A linha amarela? Qualquer pessoa passa pela linha amarela, não? Vou passar aqui para a aluna que tem mais uma perguntinha. Bom dia. A minha pergunta seria para o Afrânio. Eu queria que você desse a sua opinião sobre uma coisa que tem acontecendo há um tempo, que você até falou, que é sobre sempre ser chamado os militares para resolver uma tal situação nas favelas, morros, enfim. E uma coisa recorrente, que isso é sempre em ano de eleição. Quando foi no Morro da Previdência, foi ano de eleição. Complexo da Maré, em ano de eleição. Esse ano é ano de eleição e vai ser uma intervenção no Rio de Janeiro inteiro. E o que parece é que é muito mais algo midiático e fantasioso, sabe? Um show para que as pessoas possam ver e que as pessoas que estão se elegendo, no caso o nosso presidente Michel Temer, que tem apenas 3% de aprovação pela população brasileira, tenham que eles consigam se levantar nessa margem de alguma maneira. E eu queria saber a sua opinião sobre isso. Eu não tenho uma opinião... Eu não tenho uma opinião fechadíssima, porque é muito difícil. Vocês estão fazendo pergunta muito difícil. O Fernando, coitado, saiu daqui, daqui a pouco sou eu que não vou conseguir responder. A gente tem algumas ideias, algumas pistas, né? Você percebeu bem. E aí eu não consigo desvincular isso dessa sociedade que a gente chama de sociedade do espetáculo, né? Eu reconheço o papel das mídias sociais, né? Só chamando a atenção também que metade da população não tem acesso a essas mídias. Então, essa mídia está vinculada a 50%. Né, a 50% da população, e que na verdade essa percepção que eu estou falando é uma percepção que
perpassa pelo conjunto da sociedade, né? Então tem uma relação aí ainda desses meios de comunicação, que são esses meios de comunicação. A sociedade vai se organizando, né? E aí tem alguns grupos que estão mais organizados do que outros. Estão mais organizados e têm mais acesso à informação com base na questão da desigualdade. Então, assim, a gente também, né, e os professores de história estão aí, né, e podem até me corrigir, mas historicamente a gente percebe nesses anos de eleições, nos anos onde existe alguma crise, em anos que um governo está tomando um caminho um pouco diferente do que o de costume, sempre acontece alguma coisa. Eu me lembro quando era pequeno, apareciam chupacabras. Eu não sei de onde aquilo saiu da mídia, o chupacabra. A gente não sabia se era um cabrito, se era uma mula sem cabeça. Eu não sei. Aquilo tomou uma proporção que, obviamente, estava acontecendo alguma coisa naquele contexto para chamar a atenção. Estou falando de teoria da conspiração, né? Eu só estou falando que existe, sim, uma necessidade de se tornar a vida das pessoas um interno espetáculo. A gente está numa sociedade capitalista. Obviamente, a informação também é mercadoria. Então, obviamente, os grupos estão disputando quem vende mais jornal, quem tem propagandas. Lembrando que televisão vive, né, de anunciante e tal. Agora, ou seja, com isso você está dizendo também que o que também entra no jornal ali, né, quando existe essa reunião de pauta que você estava citando, Leslie, ali também entra o que você acha que o telespectador vai gostar de ver, né? Que a pessoa que está almoçando vai parar, vai até, né, parar de mastigar para prestar atenção, tal, né? Vai chamar atenção um tiroteio na linha amarela. A morte de um médico na Lagoa vai ter mais minutos de cobertura, mais ênfase na cobertura, tal, do que a morte de uma pessoa numa comunidade. Então, são todas, e são perguntas que a gente deve se fazer a todo instante, e é isso que a gente está convidando vocês a fazerem a todo momento, né? Que não é uma decisão só técnica, é uma decisão política do que a gente aparece, faz política a todo instante. O tempo todo. E, inclusive, eu gostaria que essa juventude toda que está aqui se sentisse mais encorajada a, inclusive, entrar para a política via cargos políticos. Porque a gente a todo instante ouve, né, e fica com aquela ideia na cabeça de que político é sinônimo de bandido, praticamente. E aí a gente fica, vou dar um desgosto para os meus pais se eu falar que eu quero enveredar por aí, né, me candidatar a ser líder de uma comunidade, ou um subprefeito ali do meu bairro, depois ser vereador, ser prefeito, aí galgando alguma coisa, que é quase como se fosse uma vergonha. É uma preocupação talvez parecida quando a pessoa diz que vai ser professor, né, para a família, né, que fala, vai ganhar pouco, gente. De sociologia, né? Então. Gente, sejam professores, sejam políticos. Vamos levar essas questões da Júlia, eu não acho que eu não ouvi o nome dela, da que fez a pergunta também. Maitê? Tayla. A gente quer vocês, e principalmente mais mulheres, porque a gente, né, tem aí mais mulheres do que homens no Brasil, e nos cargos políticos a gente tem muito mais homens. A gente teve, né, quando começou essa gestão aí do Temer, a gente teve um ministério que era só homem. Por favor, né? Não, ela toca num ponto assim, acho que é meio... A gente não pode afirmar que simplesmente que é uma decisão política, mas ela tem um caráter político a partir do momento em que o próprio exército é pego de surpresa. Então, assim, eles tomaram a decisão primeiro e comunicaram depois. Então, assim, a essência da decisão da ocupação, da intervenção, ela é política. Negar isso é negar o óbvio, né? A boa notícia é que o Temer não conseguiu alavancar a popularidade dele com isso, porque depois veio, né, o Barroso, né, querendo... Só para completar o que ela falou, e a gente tem que pensar que o Rio de Janeiro está num contexto, lógico, do país e também internacional. Mas, historicamente falando, pouquíssimos países têm a possibilidade constitucional, como o Brasil tem, de uma intervenção. Isso foi um lobby muito forte durante a Constituinte de 88, feita pelas Forças Armadas. Inclusive, a Polícia Militar na Constituição é força de reserva das Forças Armadas. Portanto, historicamente, por isso nos preocupa, historicamente, a intervenção está colocada na Constituição, não porque isso é normal. 3 países têm, 2 africanos e o Brasil. Na América Latina, que tivemos ditaduras militares, nenhum país tem em suas constituições possibilidade de intervenção, até civil, em determinados locais. Então, ligue os pontos, como você muito bem fez. A gente olha os fatos, seu trabalho de historiador lindo, né? Você tem uma tese, olha... Vamos lá, é recorrente. Vamos perceber as permanências. Aqui no Brasil, a Constituinte de 88, houve uma briga de poder do que seria mantido ou não seria mantido. É uma Constituição linda de 88. Infelizmente,
Algumas concessões acabam tendo que ser feitas. Mas é política. Eu só fiz esse comentário justamente por isso. A Constituinte foi uma briga política. Eram poderes, grupos políticos que estavam ali no debate até sair a Constituição de 88. A gente precisa perceber as permanências para poder mudá-las. E é isso que eu queria dizer para vocês. Vocês podem fazer isso, vocês devem fazer isso, porque esse é o papel de toda pessoa numa sociedade. Vocês devem ir primeiro nos núcleos de estudantis, nas universidades você tem os centros acadêmicos, posteriormente no bairro, nas suas, seja OAB, CREA, ou seja, naquilo que da profissão, nas associações. Isso é fazer política, e nós estamos carentes justamente de pessoas críticas, não críticas que vai criticar tudo, mas críticas assim, não, peraí, deixa eu ver como é que isso se formou. Não surgiu do nada uma intervenção com características militares, porque são os militares. Isso vem da nossa história política. Então, à medida que a gente desvenda a nossa história, a gente tem possibilidade de influenciar para que a gente não a repita no futuro naquilo que nos foi extremamente trágico, né? Nós temos mais uma pergunta aqui. Isso aí, eu acho que a gente já recebeu notícia aqui de que tem que encerrar, mas vamos fazer mais uma pergunta? Última. Oi, a minha pergunta é para o Leslie. Foi uma frase que você falou logo no início do debate, acho que foi inclusive na sua primeira fala. Você apresentou uma situação, a situação que você recebeu uma foto de pessoas sequestradas pelo tráfico, com bandidos armados. Me lembrou muito um teste muito famoso, no caso de ética, que você tem um trem. Você pode mudar o curso desse trem. Esse trem pode atropelar 5 pessoas que você não conhece ou uma pessoa que é muito íntima de você. Você falou que quando você está com essa decisão nas suas mãos, isso me lembrou muito essa questão moral. Só que eu acho que uma coisa que eu não consegui perceber muito, que se está sendo levado em pauta aí, é de onde surgiu esse trem. Porque a gente está pensando no que a gente está intervindo. A gente está intervindo numa questão de segurança pública. O que coloca essa segurança pública em risco? É o tráfico? Você mesmo descrevendo a cena, falou que tinham homens com fuzis. Você não compra fuzil na loja americana. Esse fuzil tem que vir de algum lugar. De onde vem? Quem sustenta esse tráfico? Então, só corrigindo um detalhe ali. Como é seu nome? Desculpa. Como é seu nome? Desculpa. Qual? Bom. Então, oi, é Maria Eduarda. Então, Maria Eduarda, na verdade, assim, a decisão não era minha, né? A foto chegou para um comandante do batalhão, só corrigindo esse detalhe aí, porque, na verdade, eu não tenho poder nenhum de decidir se a polícia vai ou não à favela em determinada situação. Foi uma decisão que ele tomou. Eu entendo que seja uma decisão difícil, eu não acho que é uma decisão tão simples. Assim como aquela decisão desse como dilema assim, filosófico. Eu acho uma decisão desumana a gente deixar os 4 caras morrerem. Eu confesso, ainda bem que eu não tenho que tomar esse tipo de decisão, porque eu sou um simples jornalista. Mas eu entendo que a decisão de um coronel de um batalhão é uma decisão difícil dele tomar. Em relação à questão do fuzil, sim, o fuzil não dá no pé, né? Ela está muito mais atrelada. A gente podia ficar discutindo isso aqui anos sobre a legalização de droga, que eu acho que é o ponto que você talvez queira tocar. Eu acho que para o Rio de Janeiro nós temos um problema mais complexo. Então, assim, as pessoas gostam muito de usar Portugal e Uruguai como exemplos de lugares que a legalização deu certo. Eu costumo brincar que o Uruguai tem menos maconheiro que a Tijuca, que é onde eu fui criado. Então, assim, eu conheço, tem 20 mil cadastrados no Uruguai. Então, assim, eu não sei se a simples decisão de legalizar a maconha, ela daria certo. Porque o Rio de Janeiro está vivendo um problema territorial. Qual é o grande problema do Rio de Janeiro? Nós temos 1.200 territórios que homens armados, não só traficantes, ele citou um exemplo espetacular, que é o exemplo da milícia, em que o morador ele perde alguns direitos, mas por uma questão de ele se sente mais seguro, ele acaba preferindo, e isso é absolutamente absurdo,
Essa pesquisa que ele fez, provavelmente se ele fizer em outros lugares, isso vai dar mais ou menos a mesma coisa. E a milícia no Rio de Janeiro, sem a venda de droga, conseguiu crescer como não cresceu em lugar nenhum do Brasil. Então, assim, isso é um fato. Hoje a milícia tem mais de 300 favelas, sem vender 1 grama de cocaína, sem vender 1 grama de maconha. Então, assim, será que, eu proponho essa discussão, será que legalizar a maconha melhoraria alguma coisa? Acho improvável. Tem um outro efeito colateral que as pessoas também não debatem. Hoje, o cigarro é o produto mais roubado do Rio de Janeiro. Então, assim, os caminhões da Souza Cruz são um perigo. Ninguém mais quer dirigir caminhão da Souza Cruz. Toda hora morre, se vocês repararem, num assalto morre um vigilante transportando cigarro da Souza Cruz. Então, acho assim, a gente vai entrar num debate que eu acho que não tem fim, acho que deve se debater, mas não é tão simples. Talvez a maconha legalizada aumente o número de roubo de carga. E aí comece a ter mais assaltos na rua, o traficante não vai deixar de vender a maconha, porque a maconha vai ser mais barata na boca de fumo do que no legalizado, porque vai ter que taxar o imposto. A minha mulher fuma, por exemplo, o cigarro dela custa R$ 8,50. O tal do Gift, que é um cigarro que invadiu o Rio de Janeiro agora, paraguaio, ele pertence ao presidente do Paraguai, ele custa 2 maços por R$5. Então, assim, a massa está fumando muito isso. O roubo de carga no Rio de Janeiro, se alguém pega trem aqui, o trem hoje está todo dividido, e o roubo de carga abastecendo muito esse mercado informal. Então, acho que a gente não está preparado ainda para essa legalização assim tão imediata, numa canetada. Precisa se debater muito sobre isso. E não é só a maconha que bota arma na mão de bandido, não é só cocaína. Tem outras formas hoje. A milícia não vende nada disso e tem arma pra caramba, entendeu? Ontem pegaram 2 fuzis numa casa com 5 milicianos. Essas armas não estão só na mão de quem vende cocaína, entendeu? Ela está na mão de criminosos que dominam o território. Então, eles dominam o território. Houve um bom programa aqui, que é o Minha Casa Minha Vida, que dá dignidade para as pessoas. Você tem água, esgoto, melhorou muito a vida de algumas pessoas. Quem conhece a favela do Mandela, antiga, e hoje, é muito melhor. Não é uma defesa do Lula nem do Cabral, mas é fato que eles fizeram alguma coisa ali. Não estou defendendo o Lula nem o Cabral, mas é fato. Fizeram alguma coisa melhor para aquela população ali. E aquilo ali continua dominado pelo tráfico, pelo fuzil, na verdade. Porque podia ser tráfico, podia ser milícia, alguém sempre acaba dominando o território, entendeu? É isso aí. Bom, a gente tira disso o quê, então, para a gente encerrar, porque infelizmente a gente tem assunto aqui para muito mais. A gente recebeu uma pergunta que a gente não tem como responder aqui, acho que vocês vão concordar comigo. A gente está transmitindo ao vivo, chegou a pergunta: o que vai estar nos livros de história sobre esse momento que a gente está vivendo? A gente não consegue nem ter esse distanciamento crítico agora para saber, né, como é que vai estar, mas a gente espera que a gente pode ser pensar que vai ser ali foi o surgimento de algo melhor, porque a gente vai precisar de inteligência e de debate, e eu acho que isso a gente teve aqui hoje. A gente teve perguntas muito inteligentes, a gente abriu aqui um debate que é um embrião para muitos debates que precisam ser feitos, né? A gente precisa debater todas essas questões, e só através desse debate é que a gente vai conseguir melhorar a situação para todo mundo. E acho que quem vive na bolha, como a gente vive, isso é fato, de vez em quando aí pipoca alguma coisa nessa nossa bolha e treme a nossa bolha, a gente pensar porque é legítimo que todos os grupos da sociedade defendam seus interesses a todo instante. Tem lugares onde lobby nem é crime, como é aqui, por exemplo, é uma coisa até mais transparente também, né? As pessoas vão lá e defendem os seus interesses. Só que a classe média alta precisa entender, de uma vez por todas, uma parcela já entende, que ao defender os interesses mais coletivos, ela está assegurando a segurança dela mesma. Então, quando a todo custo, os fins justificam os meios. Então, para eu não ter o meu celular furtado, para eu não ter o meu direito de ir e vir cerceado de certa forma, mete bala em quem for, né?
Tenha o efeito colateral que tiver, tem que entrar matando mesmo. Tem gente que, né, vai votar num ser humano aí para a presidência da República porque ele acha que é legal sair atirando em todo mundo ter arma e tal. Então, vamos pensar que quanto mais a gente garantir os direitos da coletividade, melhor vai ser para a gente. Numa sociedade de bem-estar social, seja ela capitalista, comunista, seja ela receba o rótulo que receber, né, onde todo mundo tiver mais acesso a tudo, tiver mais acesso à educação de qualidade, como a educação aqui do MOP, né, para pegar dessa escola também, né, tem essas mentes pensantes que vocês estão aqui, estão aqui fazendo essa visão crítica, estão aqui perguntando, melhor vai ser esse país. E aí um dia a gente vai olhar para trás para esse dia, no livro de história ou na nossa lembrança, e vamos falar, olha, ali estava nascendo algo bom. Vamos acreditar nisso e vamos lutar, né? Muito obrigada a presença de todo mundo aqui, tá bom? E um ótimo dia para todo mundo e um ótimo futuro para a gente.